Hello everyone. Nesse vídeo aqui a gente vai passar umas frases aqui e dentro dessas frases aí a gente vai conversar um pouquinho aí sobre alguma coisa de gramática neste meio aí, tá? Como eu já disse em outros vídeos, eu procuro aproveitar cada momento com vocês aqui, tentar passar um pouquinho do inglês aí, a gente vai entrando aos pouquinhos, introduzindo aos pouquinhos a parte gramatical. A primeira frase ali a gente tem I have an apple. Eu tenho uma maçã. Vocês reparem ali que antes da palavra apple tem um an. Esse an é aquele artigo uns, uma, umas, tá? E tanto ele pode ser an como a. Tá? Neste caso a gente usa o an porque a próxima palavra aqui é o apple, tá? Ao que eu tô dando ênfase de uma maçã, tá? No caso aí a maçã, ela se inicia com som de vogal, a palavra apple, tá? E se fosse com som de consoante, tá? No caso car, por exemplo, tá? Aí seria a somente, sem o n. Então para diferenciar quando se inicia com som de consoante é a, para se iniciar com som de vogal an, tá? Por que a gente coloca isso aí de falar com som de tal palavra e não, eu já não digo direto com a inicial vogal, iniciado por vogal, iniciado por consoante. Porque no caso do inglês tem algumas palavras que, apesar de iniciarem com consoante, o som é de vogal. Por exemplo, quando eu falo hora em inglês, é hour, tá? Se eu for pronunciar uma hora, eu vou dizer an hour, tá? Eu vou usar a N, apesar de estar iniciando com consoante, porém com som de vogal, tá? He will have a car. Ele terá um carro. Nesse caso, vocês veem que o verbo modal will, tá? Como eu já expliquei em outros vídeos sobre os verbos modais, ele transforma o próximo verbo em futuro, ele joga o próximo verbo pro futuro, ele coloca o verbo no futuro, tá? Então o have passa a ser terá, tá? Então ali como tá, e aí vocês veem ali que quem está conjugando essa frase aí, quem está iniciando essa frase é a terceira pessoa do singular. E apesar de ser a terceira pessoa do singular, o verbo mantém a sua forma original, que é o have, ele não passou a ser has, tá? Como seria uma conjugação normal, né? Seria he has, tá? Porque o verbo ele muda na terceira pessoa do singular, como eu já mencionei, tá? Na terceira pessoa do singular, novamente aqui, eu acho que ratificando é importante, he, she, it, tá? No E outra coisa que é legal, eu sempre vou estar falando, gente. Quando se usa auxiliar, will é um auxiliar, não se conjuga verbo, tá bom? Vamos lá, outra. She should have a dog, tá? Ela deveria ter um gato, tá? O should é o deveria, tá? Vamos para outra. We could have a boat, tá? Vocês podem reparar ali que antes de boat, que é barco, nós poderíamos ter um barco. Boat é barco. O artigo que antecede ali é somente o a e não a n. Por quê? Porque boat, tá? É barco, se inicia com som de consoante, tá? O could é o poderia, tá? Would you have time? Would you have time? Tá? É uma pergunta, começando com o verbo modal, que é o would, tá? Que é aquele que coloca o ia, tá? Que nem nesse caso aí, você teria tempo? Tá? Você está perguntando. Tá? Se fosse like ali, seria gostaria. Se fosse it, comeria. Então é o que coloca o ia, tá bom? Pois they can have many things. Eles podem ter muitas coisas. O verbo can é o verbo que dá o sentido de poder, é o pode do inglês, tá? É diferente do português, que a gente tem no português o verbo poder, no inglês o verbo can, ele é um verbo modal que dá essa função para o próximo verbo, tá? No caso ali, can have poder ter, pode ter, tá? They can have many things. Eles podem ter muitas coisas. Tá bom? É uma dica rápida aí, gente. Eu acho que é só para a gente estar falando um pouquinho das frases e passar um pouquinho de artigo. Hoje a gente falou um pouquinho de verbo modal novamente, falou um pouquinho aí
reforçou, né, que o verbo, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo, e aí os auxiliares são o will, o should, could, o would, o shall, o may, o might, tá bom? Eu já falei numa outra vídeo aí, numa outra transparência aí. Quem tiver interesse, procura lá, dá uma olhada, tá? Espero ter agregado. Se gostou do conteúdo aí, se está gostando, se eu estou no caminho certo aí, deixa um like, tá? Pra gente entender aí que tá seguindo numa linha bacana aí. Espero trazer mais conteúdos aí com mais que sejam bastante interessantes ou que venham realmente ao encontro de agregar alguma coisa, completar alguma coisa aí, tá? Mais uma vez, tudo de bom para todos, tá? Paz e luz.